João abaixou-se no versículo 5, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Esse viu aqui no grego é lepei, quer dizer o seguinte: olhou, simplesmente olhou, certo? No verso 6, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Esse verbo viu aqui está no grego theorei, ou seja, ele examinou. Theorei, irmãos, eu sou matemático, certo? Theorei, a gente lembra do teorema, não é? Teorema. Alguns teoremas são conhecidos, como o teorema de Pitágoras, o teorema de Talos. O que diz eles? O que é um teorema? Ele é embutido por uma fórmula matemática, tudo bem? E tem um enunciado. O teorema de Talos, por exemplo, é um feixe de retas paralelas cortados por duas transversais, geram nessas transversais segmentos proporcionais. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é verdade? E o teorema de Pitágoras é usado por muitos nós, especialmente os construtores, quando vão fazer o ângulo de canto, não é verdade? Por exemplo, vou dar aqui só um exemplo para nós. 2 catetos, 3, 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, sem a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado 25, ou seja, 9 com mais... triângulo 3, 4, 5. Tem outras medidas ainda. O que é isso, irmãos? Teorema é algo que é empregado em qualquer que seja a situação. Onde você tiver um triângulo retângulo, você vai empregar um teorema. O teorema que ficou conhecido como o teorema de Pitágoras. Então, foi quando Pedro entrou que ele observou, esse viu aqui relacionado à ação de Pedro, não é como o viu de João. Você viu que João viu e não entrou, ficou fora. Pedro entrou, até porque eles ainda, no verso 9, diz que eles não sabiam a Escritura, que dizia que era necessário que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, ou seja, o túmulo vazio não indicava, não provava que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque havia algumas ideias de que os discípulos iriam roubar à noite o corpo de Jesus. Inclusive, os judeus pediram a Pilatos que guardasse esse túmulo com uma guarda. E Pilatos assim pôs. E meus irmãos, olhem, o que quero observar aqui para você é que Pedro, assim como um perito criminal, ele entra lá no sepulcro e ele observa todos os detalhes. Ou seja, esses detalhes para ele eram a prova de que a ressurreição de Cristo não era um mito, era uma realidade. Aleluia! É interessante que quando nós observamos esta expressão, viu quer dizer o seguinte: observou, examinou, e ele observou até a posição dos lençóis. Os lençóis que estavam sobre o corpo de Jesus estavam à parte, ou seja, quando Pedro entrou, ele ainda vinha com uma descrença. Ele achava que Jesus Cristo tinha sido mesmo roubado o seu corpo por algumas pessoas. Interessante, irmãos, quando ele chega e observa esta situação minuciosamente, aí no versículo 8 diz assim: então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque até então eles não estavam crendo. Sabe,
nos mortos tinha aquele pano que cobria todo o corpo e tinha aquele pano que era colocado só no rosto, aquilo que nós costumamos chamar de sudário. É interessante, esse pano, esse lenço que estava no rosto, Pedro viu uma coisa diferente nele, ou seja, alguém que tinha raptado, se fosse esta a verdade, alguém que tivesse raptado o corpo de Jesus, não teria tido a perícia de dobrar os lençóis e aquele lenço que estava sobre o rosto de Jesus, que tinha sido coberto a sua cabeça, digamos assim. Interessante, irmãos, a expressão grega para isso é o seguinte, é que esse lenço que cobria a cabeça de Jesus simplesmente murchou, certo? Murchou, ou seja, esta é a expressão grega, murchou, quer dizer o seguinte: quando a gente está dormindo, que a gente está enrolado tem um lençol por cima da gente, quando a gente sai, a gente bagunça aquele lençol. Se alguém tira a gente, os lençóis ficam bagunçados. Porém, os lençóis de Jesus estavam dobrados. Aleluia. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava num lugar à parte. Ou seja, o que isso significa? Que quando Jesus ressuscitou, aquele lenço que estava sobre a cabeça de Jesus simplesmente murchou. Ou seja, Jesus saiu dali sem fazer movimento algum. Ele simplesmente sumiu. E Pedro, quando viu isso, creu. Por quê? Porque ele observou minuciosamente. É necessário que nós também observemos minuciosamente a palavra de Deus, para que a nossa fé não seja uma crendice, a nossa fé seja firmada na pessoa bendita de nosso Jesus Cristo, que morreu, é bem verdade, mas que ressuscitou, isto para a nossa justificação.